Abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus ressuscitado. Meus irmãos, estou passando aqui neste dia, nesta hora, para gravar um novo vídeo, falar algo aqui bastante interessante. Você que está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Leandro Carvalho. Toda semana eu lanço um novo vídeo para fazer com que você pense. E quando você pensa, meu irmão, minha irmã, você muda, assim como eu mudei. E para dar início a esse vídeo, eu já quero falar para vocês que nós temos que se submeter à Bíblia, não ela a nós. Como assim, irmão Leandro? Porque quando você se submete à palavra, você crê no que está escrito. E isso é bom e agradável diante dos olhos de Deus. Porque você está se submetendo à palavra, está crendo na palavra. Quando Jesus de Nazaré, naquela cruz, ele entregou o Espírito a Deus e disse, está consumado. Então, foram consumados as obras, da carne, as leis de Moisés. Para nós não existe lei, né? Para nós só temos que amar o próximo a si mesmo. Esse é o mandamento que Jesus deixou. Amar o próximo a si mesmo. Ter empatia pelo próximo. Saber que foi consumado as leis de Moisés. Saber que eu não tenho que praticar nenhuma religiosidade. Tá frequentando esses templos, tá pagando um preço, fazendo jejum, campanha de oração, batismo nas águas, santa ceia, dízimo. Olha, essas coisas foram consumadas. Então nós temos que se submeter à Bíblia, não ela a nós. Você entendeu, meu irmão? Eu quero falar hoje sobre a liberdade. Um tema bastante interessante sobre a liberdade, porque nós já nascemos livres. E aquele povo lá, daquela época, daquela geração, eles foram chamados à liberdade. Nós já somos livres, já nascemos livres, já nascemos perfeitos, o Espírito. Já nascemos predestinados, eleitos, escolhidos. Porque nós já somos escolhidos. Em Efésios 1:4 fala, que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. E somos predestinados por Ele. É a palavra que diz. Então nós temos que se submeter à palavra, crer no que está escrito. Você crê, meu irmão, no que está escrito? Pois você é uma igreja gloriosa para o Senhor Jesus. Então vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Vocês não somos nós, eles daquele tempo, daquela geração. Eles, Gálatas, que essa carta é para Gálatas, não é para nós. Aqui é uma base para nós continuarmos aqui na terra e Deus fala no nosso entendimento. Mas o que está escrito aqui não é para nós seguir. Foi para aquele povo, para aquela geração. Eles foram chamados à liberdade. Nós já nascemos livres. Aí vamos continuar. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Paulo está falando aqui para Gálatas. Olha, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. Por que Paulo falou isso? Gálatas 5,17 fala, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Viu, irmãos? Nós temos que se submeter à Bíblia, não ela a nós. Olha aí, a carne ela luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Nós temos que ser guiados pelo espírito. Nós somos guiados pelo Espírito, porque nós não estamos debaixo da lei, como diz a palavra. E se vivemos no Espírito, como Gálatas 5:25 fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se você anda na carne, meu irmão, infelizmente você não anda no Espírito.
você anda na carne. Se você faz jejum, se você toma santa ceia, se você é um dizimista, você faz campanha de oração, você está na carne. Essas coisas foram consumadas no corpo de Jesus de Nazaré. Isso é se submeter à palavra, não ela a nós. Entendeu? Vamos continuar, irmãos. 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Já preguei aqui um vídeo falando que o cumprimento da lei é o amor. Depois você passe lá e veja. 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, né, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Vou ler aqui mais uma aqui. Gálatas 5, 26, eu quero relatar algo aqui bastante interessante, que aconteceu e que eu vi com meus próprios olhos que Deus me deu. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha, quem anda na carne, ele tem inveja dos outros. Né? Ele se gloria em si mesmo. Só ele sabe, né? Só ele pode fazer. O outro não pode. Eu sei, tu não sabe. Esse está na carne. É o invejoso, né? Que discorda de tudo. E eu participei durante 5 anos na religião evangélica. Em um ano que eu estava lá, já me separaram para ser obreiro, né? Lá daquele templo. Lá o irmãozinho recebeu uma oportunidade. E esse irmãozinho demorou muito com o microfone. Segundo ele lá, disse que é uma oportunidade, uma saudação, no máximo 10 minutos, 5 minutos, coisa assim. Cheio de regras, como eu falei para vocês. É um pouco aqui, um pouco acolá. É regra para todo lado. Preceitos de homem. E esse irmãozinho passou do tempo, né? O culto estava praticamente já acabado já, né? E esse outro irmão que estava dirigindo o culto, ele não gostou. Ele pegou o microfone, ele falou algo que o outro também não gostou. E ficou aquele clima pesado no culto, né? E eu observando. Achei esquisito, né? Acontecer essas coisas dentro do templo. Eu achei um pouco esquisito, né? Para mim, essas coisas não existiam lá dentro, né? E é só o que existe. Brigas, discórdias, iras, inveja, facções, divisões, está tudo dentro dessas igrejas todas. Eu não tiro nenhuma. Aqui eu vou generalizar mesmo. Eu não sigo religião, então eu vou generalizar. Não me leve a mal. Todas têm inveja, divisões, facções, iras, discórdias, ciúmes. Todas elas têm. E aí terminou o culto e aquele irmãozinho ficou pé da vida. Começou a falar com o outro, estavam para se pegar mesmo no murro, sair mesmo um tapa dentro da igreja. Aí ficou só os obreiros ali, o pessoal saiu, fiquei sentadinho aqui, irmão do lado, outro do outro, pastor assim em pé, e conversa vai, aquela barulheira toda. Parecia que estava no bar. Né? No bar, um fala mais alto que o outro quando alguém toma uns goró a mais do que o outro. Quer se exaltar, fala mais alto que o outro, que pode isso, pode aquilo. Estava do mesmo jeito lá dentro, viu? Aquela barulheira grande, aqueles dois estavam para se pegar. Eu sentado, aí o irmãozinho do lado, o que pegou o microfone e retrucou o outro, né, que tinha falado demais. Ele estava tirando o sapato do pé, né, porque era liso, né, o piso, né, cerâmica, e ele tirou o social porque era liso. Porque se o outro viesse para cima dele, ele já estava preparado para brigar mesmo. Ele bateu de olho para mim e eu já captei a mensagem, né, dele. Rapaz, esse negócio não vai dar certo. Mas graças a Deus que não saíram no tapa. Mas aqueles irmãos passaram foi tempo sem se falar, não sei como é que eles estão hoje. Eu sei que um continua no sistema, mas o outro, ele tinha saído das obras da carne, né, para a religião evangélica, praticando feitiçarias,
Agora ele voltou de novo para as obras da carne. Saiu da religião e foi para as obras da carne. Por quê? Porque lá eles estão mutuamente se destruindo, de inveja, de ciúme do outro. Sabe, irmãos? Eu presenciei essas coisas. Estou aqui para enredar, como fala, né? Não estou aqui com mentiras. Eu vivenciei. E você só conta história quando você vive, meu irmão. Aí você tem história para contar. E eu tenho muita coisa para contar. Vivi 5 anos, tem muita coisa. No decorrer do tempo aqui, Deus vai me dando a palavra e eu vou relatando conforme a palavra. Lá dentro tem iras, tem discórdias, divisões, facções, ciúme, inveja. Lá eles estão se destruindo. Eu digo isso porque eu saí de lá. Não tem como você ir contra eu estou falando aqui, porque eu saí de lá. Você pode dizer, esse irmão Leandro é chato, como é que esse cara tem coragem de falar algo desse, algo da minha igreja, né? Porque do tempo, porque lá tem essas coisas. Lá é obra da carne. Lá são obras da carne. Então, se tem obras da carne, Gálatas, se você pegar o capítulo 5 todinho aqui, primeiro ele fala da liberdade cristã. A liberdade é limitada pelo amor, né? E as obras da carne e o fruto do Espírito. Depois você pega esse capítulo, você leia, né? E medite, pense, né? E não deixe a tua opinião, a tua carne, não dê ocasião à tua carne, pelo teu entendimento. Mas se submeta à Bíblia. Não pegue só aquilo que convém para você, que te deixa bem, ou que vai deixar o outro bem. Não, se você fizer isso, você não é servo de Cristo. Olha, para que as escamas dos teus olhos caiam, para que os tampões do teu ouvido saiam, para que o véu seja retirado, você tem que se converter ao Senhor e não à religião. E não vai ser eu que vou fazer com que você se converta ao Senhor. Né? Até porque quem se revela é o próprio Deus. Ele é que tira o véu, meu irmão. Ele é que tira os comichões dos ouvidos. Ele é que tira as escamas dos olhos. Aqui apenas um pequeno relato, né, que aconteceu comigo. E eu quero deixar aqui gravado para você pensar, meditar, analisar aonde você está pisando, aonde você está frequentando. Mas lembre-se, aquele povo lá de Gálatas, foram chamados à liberdade. Nós já nascemos livres em Cristo Jesus ressuscitado. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Esse jugo aqui, meu irmão, de escravidão, é da religião. Você não precisa seguir uma religião. Você só tem que se converter ao Senhor para Ele revelar os mistérios para você. E o mistério que esteve oculto, como diz a palavra, escondido por séculos e gerações, ele já foi revelado aos seus santos. Lembre-se, nós temos que se submeter à Bíblia, não ela a nós. Graça e paz, até a próxima.